Bom estarmos juntos. Penúltima noite, amanhã temos a última noite e sábado pela manhã terminamos. Espero que você esteja tendo nessa semana a oportunidade, aproveitando a oportunidade de se aproximar mais de Deus. E que essa semana seja um gatilho para um recomeço de vida. A semana termina, mas a nossa comunhão com Deus continua, a nossa vida com Deus continua. As semanas são feitas para nos motivar, nos orientar, claro, para estudarmos a Bíblia, para termos comunhão, mas também como algo que será um start, um reinício, para uma vida diferente. Queria orar com vocês, antes de lermos o texto, podemos fazer isso? Senhor, obrigado. Mais uma noite estamos aqui. Todos trabalharam muito essa semana, Senhor. Imagino que muitos estão cansados fisicamente. Mas o esforço que fizeram para estarem aqui é pelo desejo de que algo novo aconteça na vida, tendo o Senhor como nosso Deus, como nosso Pai querido. Tranquiliza o coração de todos, renova as forças e abre as mentes, Senhor, para que possamos te ouvir e não perder nenhuma palavra que venha do Senhor. Que saímos daqui nessa noite com um propósito também renovado. Descansamos e entregamos nossa vida para o Senhor, no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Marcos capítulo 10, versículo 17. Vamos ler o texto? Podemos? Pondo-se Jesus a caminho. Deixa eu só terminar aqui. Pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro. Ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei, que tenho que fazer para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, olhando nos olhos dele, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: Senhor, e nós? Tudo deixamos e te seguimos. Jesus disse: Em verdade vos digo que ninguém
Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo, 100 vezes mais de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições no mundo por vir, ainda a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Vamos parar por aqui. Esse jovem rico da história de hoje não era uma pessoa qualquer. Vocês acham que seria simples olhar nos olhos de Jesus e dizer: eu guardo os 10 mandamentos? Você falaria isso para Jesus hoje, se ele estivesse na sua frente? Eu tenho guardado todos os mandamentos. Esse moço era especial. Ele coloca para Jesus que desde a sua infância ele havia guardado os mandamentos. Era alguém economicamente bem-sucedido, era alguém que seguia de alguma forma as coisas de Deus. Aparentemente a sua vida estava bem, porque rico era, guardando os mandamentos de Deus. Aparentemente estava tudo perfeito. Não precisava humanamente ou materialmente de nada. Estava humanamente falando nas melhores condições, e mesmo religiosamente falando, parecia que estava numa ótima condição, como eu disse, a ponto de olhar para Jesus e dizer: Senhor, eu tenho guardado todos os mandamentos. Mas havia alguma coisa na vida dele. Por quê? Porque ele vai até Jesus, e ao ir até Jesus, ele faz uma pergunta que muda o quadro dele. Qual a pergunta? Senhor, o que é que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Em outras palavras, ele não estava se sentindo salvo. Religiosamente tudo bem, na sua ótica guardando os mandamentos, um bom religioso, mas não se sentia salvo. Qual é a sensação que você tem em relação ao Evangelho? Se eu perguntasse para você nessa noite: você se sente salvo? Quando eu era novo, que não tinha conhecimento bíblico, mas acreditei sempre em Deus minha vida inteira, eu pensava, bem-vindos, eu pensava que quando eu morresse, eu realmente iria diante do tribunal de Deus, e Deus iria me entrevistar. E eu imaginava uma entrevista mais ou menos assim: o que você fez de bom? Eu preciso analisar a sua vida para saber se você vai ser salvo ou não. Então me diga, o que é que você fez de bom para merecer a salvação? E eu, quando imaginava isso, pensava: o que eu vou dizer para Deus? Que eu não sou uma má pessoa. Mas eu pensava: o que eu fiz? Ia dizer para Deus que eu fiz muitos gols no futebol, que eu havia lutado muitas vezes, e que havia cantado à noite. Eu dizia: o que eu tenho para dizer para Deus? Parecia que eu não tinha nada para dizer, mesmo acreditando nele. Aquela sensação de acreditar em Deus, mas sempre pensando: se eu morrer, o que é que eu vou dizer para Deus? Eu vou dizer que eu fiz o que com a minha vida? Dei muitos chutes, dei muitos socos, fiz muitos gols, toquei, cantei, fiz muitas pessoas dançarem, pularem. Meu currículo não parecia bom para alguém que pretendia ser salvo. Eu me lembro que desde criança eu aprendi a falar com Deus. Minha mãe sempre dizia: você falou com Deus? Eu achava que minha mãe tinha um poder de ler meus pensamentos. E ela saberia que eu teria ou não rezado no contexto em que eu vivia. Então vinha aquela sensação: minha mãe vai perguntar, porque ela pergunta todos os dias. Então eu fazia ali as minhas rezas,
meus agradecimentos a Deus, e sempre vinha a pergunta: falou com Deus, rezou, agradeceu a Deus? Eu dizia sim. E eu tinha prazer nisso. Mas não tinha, pelo fato de não ter conhecimento bíblico, muitas lacunas existiam na minha mente. Por exemplo, eu pensava que os santos ou santas eram pessoas que Deus havia escolhido de acordo com a sua determinação. Então ele dizia: você vai ser santo. E esse santo fazia milagres. Antes de, né? Eu tinha essa visão. E o que isso significava para mim? Uma admiração pelos santos, mas um desestímulo para mim. Porque eu pensava: quem sou eu? Quem sou eu? Deus não me escolheu para ser santo. Sou um ser humano comum. Então imaginem, cresci num contexto onde eu acreditava em Deus, sabia que Deus existia, nunca duvidei da sua existência, sabia que eu tinha vida porque Ele me dava vida, eu agradecia por isso, mas não tinha uma visão de um Deus que me amava a ponto de estar cuidando dos detalhes da minha vida. Porque eu orava para Deus com pedidos que eu entendia que eram importantes. Mas nunca havia imaginado que eu poderia falar com Deus sobre o dia a dia da vida. E a sensação que eu carregava era a sensação de ser mais um grão de areia no meio do universo, porque vim de uma família onde meu pai foi embora quando eu tinha 3 anos de idade, meus irmãos eram 10 anos mais velhos do que eu, casaram logo. Minha mãe me criou, eu a amo, mas ela me criou, né, usando todas as técnicas possíveis para me bater. Eu apanhava de todos os jeitos. Cresci sozinho, trancado em casa, sem ninguém para conversar, sem ninguém para me aconselhar, sem ninguém para me dizer nada. Imagine, queridos, uma pessoa com a história que eu tive, qual a possibilidade de alguma coisa dar certo? Não é? Mas eu lembro que uma coisa eu fazia sempre. Quantas vezes minha mãe demorava para voltar para casa, eu era criança, ela saía para trabalhar, para vender coisas de porta em porta. Eu lembro que eu chorava e eu dizia: Deus, eu não tenho ninguém. Não deixa que minha mãe... faça com que minha mãe volte. E eu, do meu jeito, eu dizia para Deus, eu chorava para Deus e eu dizia: Deus, eu não sei o que eu preciso. Aquela sensação de estar sozinho, aquela sensação de não ter valor, aquela sensação de não ser nada, de não ter noção de nada, da onde eu vim, para onde eu vou. Acreditava em Deus, mas de forma completamente limitada, porque não tinha visão da Bíblia. E a sensação de perdido, não só de perdido, de se perder para sempre, aquela sensação de perdido, de não saber o que fazer, de não ter noção de que caminho seguir. Esse jovem rico da Bíblia, ele tinha aparentemente tudo que poderia contribuir para ele ser um grande homem de Deus, mas ele se sentia perdido, porque o cristianismo dele se limitava provavelmente as coisas que ele entendia que deveria fazer para ser salvo. Mas ele não entendia quem era Jesus. Ele não entendia o que era ser salvo no fundo. E o método que ele usava para entender que deveria ser salvo estava ligado simplesmente a tentar se comportar de uma forma que pudesse merecer ser salvo. Mas isso não estava lhe dando resultados, porque quando ele vai a Jesus, ele pergunta: Senhor, não estou me sentindo salvo. E Jesus parte do que... Jesus sempre fazia isso, ele parte daquilo que a pessoa, do estágio, da fase, do momento em que a pessoa está, para trazê-la para onde ele entende que essa pessoa deve estar.
Então Jesus faz uma radiografia. Aonde está a pessoa, a mente, as emoções, o cuidado com o corpo, a vida espiritual, como ela está? Então Jesus traça uma estratégia para tirá-la do ponto A e levá-la para o ponto B. O ponto B é ser como ele. Há um processo. E Deus olha sempre com essa visão de trabalhar com a nossa vida. Por isso não há Deus não trabalha de forma padronizada. Cada pessoa tem uma forma de ser atingida, de ser conduzida. E Jesus sabia que para esse moço, ele se orgulhava, vamos dizer assim, por guardar os mandamentos. Então Jesus parte do conhecido para o desconhecido. Jesus pergunta: você guarda os mandamentos? Ele diz: todos. Mas quais? Para ter certeza, Jesus cita alguns de Êxodo 20. E ele diz: guardo todos, desde a minha mocidade, desde novo. Eu tenho feito tudo certo, mas alguma coisa estava faltando para ele. Eu vou fazer uma pergunta aqui para entender o nível de conhecimento de vocês. E respondam tranquilos. É só para eu poder ter uma noção de qual caminho eu vou continuar a minha mensagem. Nós somos salvos. Eu vou fazer uma pergunta com 3 respostas. Não fiquem inibidos. Não vou criticar ninguém. A salvação é pela fé, pela confiança em Deus. A salvação é pelas obras, quando eu me comporto bem. Ou a salvação é a junção da fé junto com as obras. Eu preciso ter fé e obras para me salvar. Qual é a visão de vocês? Quem é do primeiro grupo? Salvação só pela fé. João, a senhora, 3 pessoas. Quem é pelas obras? Salvação pelas obras. Você, pelo comportamento. E quem é fé e obras? O resto, né? O resto. O livro de Efésios diz que a salvação é pela graça por meio da fé. Não por obras, para que ninguém se glorie. A salvação é única e exclusivamente pela fé. O que é isso? Quando Jesus morre na cruz, ele paga o preço que havia necessidade de ser pago em relação ao Éden. Certo? Ele paga o preço. O sacrifício de Jesus na cruz foi o suficiente para propiciar a oportunidade, para oferecer a oportunidade de nós, ao aceitarmos o que Ele fez na cruz, nós recebemos a Jesus como Salvador e, consequentemente, recebemos a salvação. O que é que você precisa fazer para ser salvo? Só aceitar. Não tem obras. Só aceitar. É claro que essa aceitação não é algo romântico. Eu aceito a Jesus. Alguns quando alguém está para morrer, não, vai lá e fala para ele se ele aceita Jesus antes da morte. Claro, não estou dizendo que isso não possa ser feito. Mas a aceitação de Jesus não é só dizer aceito Jesus. Ela envolve uma vida, uma mente realmente que o aceite como Salvador da vida. Não é um mero palavreado, não é uma expressão de uma frase, mas é a expressão de um coração que foi tocado pelo Espírito Santo, um ser humano que percebeu que estava perdido e precisava de um Salvador, então ele entende que Jesus morreu por ele e ao aceitá-lo, Jesus toma o seu lugar. Salvação é só pela graça por meio da fé. É o melhor termo. É pela fé no sentido de, pela graça, porque nós não merecemos, graça é um favor imerecido, nós não merecemos,
e nós aceitamos esse favor imerecido pela fé, por acreditarmos em tudo que Ele fez, em tudo que Ele prometeu, e o aceitamos. Aí as pessoas dizem, pastor, a salvação é pela fé sim, mas a santificação, aí é pelas obras. Aí é pelo comportamento. A santificação é pelas obras também? Ou ainda é pela fé? Porque eu aceitei a Jesus como meu Salvador, e agora? Eu vou continuar vivendo. Agora eu tenho que me santificar. O que é se santificar? É viver uma vida separada. Não separada dos outros, separada no sentido de andar nos caminhos dele, separado para andar nos caminhos de Deus. Então agora, que eu fui salvo pela graça, a santificação é pelas obras, ou continua sendo pela graça por meio da fé? O que vocês acham? Continua sendo pela graça. Queridos, as obras, aonde entram as obras? A salvação é pela graça, a santificação é pela graça, por meio da fé, por meio da fé. O que é isso? Nós, ao andarmos com Deus, ao vivermos com Deus, o Espírito Santo age em nós, primeiro para aceitarmos a Jesus como Salvador, da mesma maneira, pela graça, Ele nos impulsiona a continuarmos andando com Deus, para que agora Ele progressivamente nos tire do ponto A e nos leve para o ponto B. As obras não existem para pagar o preço de nada, nem da salvação e nem da santificação. As obras são um resultado natural, pelo fato de sermos salvos, pelo fato de, pela graça, continuarmos andando com Ele, porque Ele vai, ao andar com Deus, ao constantemente aceitar esse favor imerecido dEle me perdoar, dEle estar comigo para que eu cresça, me desenvolva espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, fisicamente, enfim. Naturalmente, as obras, elas serão o resultado daquilo que eu vivo pela fé, aceitando a graça do Senhor. Vocês se lembram quando Jesus está fazendo um sermão em Mateus capítulo 7, ele diz o quê? Ele diz assim, pelos seus frutos os conhecereis. Em João capítulo 15, Jesus diz assim, no versículo 8, nisto é glorificado o meu Pai, em que deis fruto, e assim sereis meus discípulos. Quando eu permaneço em Jesus, Ele diz que permanece em mim, e a gente dá fruto, e o fruto é para glorificar o Pai, porque ao andar com Deus, as pessoas vão olhar para a minha vida, e Deus vai ser glorificado, e ao mesmo tempo Jesus diz, quem tem fruto, é meu discípulo. Fruto, não é obra, fruto é caráter. Gálatas 5, já cito isso sempre, 22, 23. O fruto do Espírito é amor, paz, alegria, mansidão, amabilidade, fidelidade, domínio próprio, 9 subdivisões. Como se fosse uma mexerica, que fala? Tangerina, mexerica, dividida em 9 gomos. Então, quando eu ando com Ele, eu amo mais. Quando eu ando com Ele, eu tenho paz. Quando eu ando com Ele, eu tenho alegria. Eu me torno mais manso, mais amável. O Espírito me dá esse gerenciamento das minhas ações, das minhas palavras. Um dos gomos do fruto do Espírito, fidelidade. Ou seja, eu ando com Ele, a graça dEle me salva, a graça dEle, a ação de Deus em nós, como uma ação imerecida, um favor imerecido, Ele age em mim para me salvar, Ele age em mim para que eu ande com Deus e me separe vivendo uma vida nos caminhos dEle, e ao permanecer nele, eu vou amar mais, eu vou
Cada vez mais os gomos do fruto do Espírito serão mais intensos na minha vida. E naturalmente, progressivamente, eu guardaria os mandamentos. Mas se eu parto do comportamento, se eu vou direto no comportamento, então eu penso, bom, se o resultado da salvação é eu ter um estilo de vida que seja semelhante ao de Jesus, por que já não começo por aqui? Então eu vou me esforçar para guardar os 10 mandamentos. Aqui estava o problema dos fariseus, dos escribas. Eles focavam a sua força, a sua disciplina no comportamento. E o comportamento, sem a graça de Deus, sem a ação de Deus que nos move, que nos motiva, que nos transforma, que nos impulsiona para vivermos como Ele entende que ao vivermos seremos felizes, se a gente não tem essa parte, o comportamento se torna progressivamente insuportável. Você começa a tentar fazer as coisas certas, mas se você não ama, se você não tem a ação do Espírito produzindo em você a motivação para viver isso, você aguenta um pouquinho, mas depois você cai, mas você insiste, depois você cai, porque você está sendo movido pelo seu esforço, somente pelo seu esforço. Aqui estava o problema do jovem rico. Ele entendia, eu guardo, eu faço tudo direito, desde que eu sou novo. Mas Jesus disse, uma coisa está faltando para você. Jesus, ele toca no assunto de dinheiro aqui, mas o assunto aqui não era riquezas ou dinheiro, ou ser propriedades. Infelizmente, existem muitos líderes religiosos que pegam textos como esse, como o de Zaqueu, e usam para manipular as pessoas e tirar dinheiro delas. O assunto do jovem rico, o assunto de Zaqueu, envolve riquezas, bens materiais. Mas o envolvimento tem, o fato de Jesus tocar nesse assunto, o assunto não era a riqueza, é que para esse jovem rico, para ele, a riqueza estava acima de Deus. Não há problema em ter riqueza. O problema é quando a riqueza ou qualquer outra coisa toma conta da sua vida a ponto de você não colocar Deus em primeiro lugar. Zaqueu já era. Exatamente. E por que Deus pede para ser o primeiro lugar? Por que Jesus diz, olha, vende o que você tem? O dinheiro está sendo seu Deus. O dinheiro está tomando conta da tua vida, dos teus pensamentos, das tuas prioridades, da maneira como você usa o seu tempo, da maneira como você usa os seus talentos. O dinheiro passou do ponto. Não dava para Jesus falar, tira um pouco só. Já havia virado algo que de alguma maneira o consumia. Aqui estava a questão. O assunto envolve riqueza, mas o assunto aqui é quem está ocupando o seu coração. Uma vez uma moça que eu dei estudo, uma artista plástica, escritora, muito inteligente, e ela me disse, olha, eu vou te fazer ela fazia as perguntas mais interessantes. E um dia ela me disse assim, essa coisa de Deus ser o primeiro, essa coisa de a gente ter que adorar a Deus, sabe o que eu fico imaginando? Ela diz, Deus num trono, dizendo, me adorem, eu sou o primeiro, me adorem. Ela falou, não é arrogante? Deus é arrogante? Ele tem que ser o primeiro, ele tem que ser adorado. Não parece? Se a gente pensar, se algum de nós sentar numa cadeira e falar, por favor, me adorem, aplausos, eu sou o primeiro, o que todo mundo ia pensar? Tudo bem, mesmo sendo Deus, mesmo que Ele seja Deus, será que Deus é dessa forma? Por que Deus pede para ser o primeiro? Já pararam para pensar? A gente sempre faz, as nossas respostas, a gente tem que começar a pensar profundamente nas coisas que a gente fala. Porque a gente tem respostas muito padrões, uma resposta padrão. Eu tenho que adorar a Deus porque Ele é Deus, né? Meu Criador. Mas por que Ele pede? A gente para. Não, Deus falou para eu não mentir, então eu não vou mentir.
Mas por que ele pede para não mentir? Não sei, ele pede, tá bom. Ah, Deus fala para não comer alimentos imundos. Por quê? Ah, não sei, ele pede, tá bom. Não é que está ruim se você seguir, mas por que a gente não avança mais? Para entender mais, para se aprofundar mais, para fazer mais sentido quando você vai seguir alguma coisa, ou uma orientação dele. Vou tentar ilustrar isso com uma relação de pai para filho ou de mãe para filha. Quem aqui já não fez ou não faz coisas pelos filhos? E o filho vira para você e fala assim: mãe, você é demais. Mãe, você é maravilhosa. Mãe, que seria da minha vida sem você? Ou pai, você é meu exemplo, você é meu modelo, você é minha referência. Já ouviram alguma coisa assim, os pais? Já ouviram? O que você sente na hora? Se meu filho me elogia, e minha filha me elogia, vocês acham que eu penso assim, ó? Nossa, eu sou demais mesmo, né? Sou bom demais. Minha filha disse que meu filho disse que eu prego bem. Nossa, eu sou demais mesmo. Sou bom mesmo. Ó, filho, fala mais porque eu sou bom mesmo. Vai, elogia mais. Vai. Vocês reagem assim? Quando um filho elogia você, fala muitas coisas para você, qual é o sentimento que vem na sua mente? Eu vou dizer qual é o meu, ver se é igual ao seu. Eu penso assim: que bom que a maneira como eu estou tratando ele, a maneira como eu me relaciono com ele, que bom que está produzindo nele esse sentimento de felicidade, esse bem-estar. Ele vem me agradecer, sim, ele vem dizer que eu tenho qualidade, sim, mas eu não me exalto por isso, eu fico feliz porque se o jeito que eu estou vivendo e sendo com ele está produzindo nele alegria, felicidade, motivação, né, vontade de viver, aí eu fico mais feliz. Não que eu não fique feliz com o carinho, mas eu não estou preocupado em me exaltar, eu estou preocupado em que ele seja feliz. Eu, por exemplo, me relaciono com meus filhos, sempre tento me relacionar da melhor forma, para que eu possa produzir na vida deles, com as minhas palavras, as minhas atitudes, as melhores coisas, para que eles cresçam, sejam felizes, andem nos melhores caminhos. Nunca tenha a sensação, eu sou demais mesmo, eu sou bom. Não, é sempre alegria. Chegou em mim, que bom que eu posso. Se eles estão felizes, eu quero continuar cuidando deles para que eles sejam ainda mais felizes. É assim que Deus pensa. Quando você vai falar com Deus, Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é misericordioso, o Senhor é paciente, o Senhor é perdoador, o Senhor é tudo. Eu imagino que Deus dê um sorriso e diz assim: que bom, filho, que você está feliz pela maneira como eu cuido de você. Eu quero continuar cuidando, eu quero cuidar ainda mais, eu quero ainda fazer mais. Por que Deus precisa ser o primeiro? Porque Ele é o melhor, não que Ele fique se exaltando, mas Deus sabe que Ele não é exaltação, é consciência. Ele sabe que Ele é o melhor conselheiro. Quando você tem um filho que está precisando de um conselho, ele não pede para você o conselho. Você é o segundo, o terceiro, o quinto, o décimo na lista. Como é que você se sente? Você não pensa assim: olha, pode ser que eu não consiga dar todas as respostas, mas não tem ninguém que ame meus filhos mais do que eu. Eu falo para meus filhos, ninguém ama mais vocês do que eu e a mamãe. Ninguém. Não quer dizer que nós saibamos tudo, mas lembre-se, nós nunca vamos dizer algo para vocês que os impulsione numa direção de infelicidade, porque nós amamos mais vocês do que a nós mesmos. Deus amou o mundo de tal maneira que morreu na pessoa de Jesus, para dizer: olha o quanto eu amo. E um Deus que morre no nosso lugar para nos salvar, que é um Deus perfeito, que é um Deus todo-poderoso, Ele pede para ser o primeiro, porque Ele diz: filho, eu sou o Criador, eu sou aquele que te amo tanto, que se você pede a minha opinião primeiro, você vai poder ter a certeza do que eu estarei te falando, vai te levar para o melhor resultado. Então não é que Ele é o primeiro, porque Ele quer ser
porque é o melhor para ser buscado em primeiro. O pai e a mãe em condições normais, de um pai e uma mãe normal, equilibrado, que ama, são as primeiras melhores opções. Entendem isso? Deus não está preocupado em se exaltar. Ele quer ser o primeiro, porque dele virá as melhores palavras, os melhores conselhos, as melhores orientações. Ele sabe olhar para o futuro, ele consegue entender nossa realidade. Entendem isso? O jovem rico, ele demorou, mas um dia ele disse, não está dando certo. E Jesus disse, há um problema em você. Mas a Bíblia diz que ele não conseguiu aceitar o convite. Parecia pesado demais abandonar algo por Jesus. Convivi com uma pessoa um dia que fez todos os estudos bíblicos, e quando chegou no estudo sobre animais, aves e peixes que nós não temos que comer, está em Levíticos 11, isso não é invenção da igreja, é princípio de santificação, princípios de saúde. Essa moça disse, não vou deixar de comer um dos animais imundos que a Bíblia diz que é a carne suína. Eu disse, por que não? Fui criado assim. Meu pai comia, meu avô comia, todo mundo na minha família come, é tradição. Pode falar tudo para mim, eu mudo tudo, menos isso. E se a igreja não me aceitar comendo isso, eu não vou ser membro. E eu disse para ela, você tem certeza do que você está falando? Quer dizer que Jesus vale menos do que a tua carne suína? Você tem certeza do que você está falando? Não, Jesus me ama do jeito que eu sou. Tudo bem, mas Ele sabe que algumas coisas que você faz te tiram a melhor condição de você andar com Ele. Foi meu sermão do sábado, lembra? Que eu preguei aqui no primeiro dia. A gente não guarda mandamentos, porque só para guardar mandamentos e não errar. A gente guarda as orientações de Deus, porque ao guardá-las, ao segui-las, eu me preservo para ter uma estrutura de excelência, para ter uma comunhão profunda com Deus e ser transformado por Ele progressivamente à imagem e semelhança dEle. Eu falei no sábado, estou repetindo, é pequeno demais pensar que Deus fica, sabe, o propósito de Deus é estar perto de você, e Ele não quer que nada que você faça, nada que você coloque o seu coração, te leve para uma condição que minimize, que piore, que limite, ou que exclua a tua comunhão com Ele. Entendem isso? Queridos, esse raciocínio, quando eu entendi, e Deus me deu, o meu cristianismo mudou. Quando eu me converti, eu estava tão empolgado com tudo, estava feliz, mas eu não tinha entendido essas coisas que eu estou pregando hoje. E eu era aquele menino que 7 horas da manhã no sábado, tinha a vigília, eu já ia. Às 8, classe professora, eu já estava, ninguém precisava me convidar. Estava na escola sabatina, estava no culto, almoçava com os irmãos, ia fazer visita, dava estudo bíblico com um amigo meu. Quarta no culto, domingo no culto. Eu chegava a ir 2 da tarde na casa de um amigo, conhecia a Bíblia. Estudava a tarde inteira a Bíblia para ir no culto 8 horas da noite. E todo mundo dizia, esse menino é um exemplo, ele é exemplar, ele está lá, sempre. Mas eu não tinha entendido ainda o que era ter uma vida de comunhão com Deus. E eu estudava as doutrinas, os ensinamentos, eu pegava as pessoas, eu dava até vergonha de falar, mas pegava as pessoas, eu falava, recém-batizado, eu pegava as pessoas, já começava a falar de uns temas tão pesados, e ainda dizia, se você não aceitar, você está perdido, ainda dizia. Alguns olhavam para mim e diziam assim, você está me olhando com uma cara de dó? Não tenha dó de mim não. Eu falei, eu tenho, você não está aceitando o que eu estou falando? Demorou para eu entender. Claro que o comportamento existe, mas existe.
como eu disse, como resultado natural de alguém que está andando com Deus e não quer se separar dele para errar. Entenda essa frase que eu estou te dizendo, esse conceito. Direciona aqui o seu cristianismo. Eu disse isso no sábado. O nosso foco é andar com Ele, é estar perto dEle, é se manter com Ele. Aqui, ó, Deus me criou para ficar aqui. Mas fazer comida no sábado é pecado, mas lavar a louça no sábado é pecado. As pessoas ficam, é pecado, é pecado, é pecado. Pecado, no singular, é quando você se separa de Deus. E ao se separar de Deus, você vai cometer pecados. Mas o problema está aqui primeiro, você se separou dEle. Você quebrou a tua ligação, você deixou de permanecer nele. No momento que você deixou de permanecer, uns vão beber, outros vão mentir, outros vão trair, outros vão roubar, outros vão se alimentar e comer tudo que não tem que comer. Mas o problema está aqui. Ah, mas as outras coisas não têm importância? Tem. Mas o guardar ou não guardar espelha a relação que você tem ou não tem com Deus. Entenderam isso? Vou repetir. O guardar mandamentos ou não guardar mandamentos, no fundo, expressa, evidencia o tipo de relação que eu tenho com Deus. Se eu estou aqui vivendo, falhando, fazendo coisas que Deus pede para eu não fazer, para me preservar, eu estou aqui, vivendo a vida do meu jeito, me satisfazendo. Mas o problema não é estar aqui. Ah, o teu problema são as drogas. Ah, o teu problema é a bebida. Meu problema não é a bebida, não são as drogas. Meu problema é que eu não ando com Deus. Eu não permaneço nele. Eu não fico com Ele. E o beber, fumar, roubar, já é um efeito colateral de eu não andar com Deus. Só que todo mundo, por instinto religioso, fica aqui. Nossa, eu preciso parar de mentir. Não, eu preciso mudar minha alimentação. Não, a semana que vem eu preciso parar de ver filmes que eu não tenho que ver. Não, a vida está aqui. Aí chega no outro dia, não, hoje eu não posso ver o filme, porque é pecado. É pecado, então, nossa, mas eu não estou aguentando. Eu vou ver só um pouquinho. Eu vou beber só um pouquinho. A vida está aqui. E a vida tem que estar aqui. Eu sou claro quando eu falo isso. Que alguns podem falar assim, o pastor falou que guardar ou não mandamentos não é o problema. Não é isso que eu estou falando, gente. Está ficando claro, João? Está claro. Edmilson, parem para pensar como nós somos. A gente anda no dia a dia e a gente está preocupado assim, sou um adventista do sétimo dia, sou um batista, sou um cristão, e eu como cristão tenho que me comportar bem. Tudo bem, não estou dizendo que você não tenha, mas o teu foco está aqui, se comportar. E às vezes está até se comportando bem, você só não está ficando perto de Deus. Sabe o que vai acontecer? Você se comportou bem, mas daqui a pouco você não vai aguentar mais. E vai continuar aqui nesse ciclo ou círculo vicioso. Peca, não peca, acerta, não acerta. 3 dias você não erra muito, no quarto você erra de novo, aí você volta de novo, porque a tua vida está aqui. Por isso que Jesus disse para o jovem rico, o dinheiro está ocupando o primeiro lugar. Você está perdido. Não é porque o dinheiro estava em primeiro lugar. Ele estava perdido porque Deus não estava em primeiro lugar. E quando Deus não está em primeiro lugar, alguma coisa vai ocupar o lugar. Eu demorei 34 anos para me casar. 30 anos para Deus me dar a mulher que eu me casei. Porque eu colocava minhas namoradas em primeiro lugar. Era o meu ponto. Deus pode dirigir tudo, menos minhas escolhas no meu namoro. Dá que Deus escolhe errado, eu pensava. E se ele escolher alguém que eu não gosto? Porque tinha aquelas histórias, né?
Tem algumas histórias de milagres. Não, orei a Deus e Deus me deu alguém, eu odiei, achei assim, mas Deus falou para casar, e eu casei. Eu pensava, nossa, se Deus fizesse comigo, eu estou perdido. Então eu dirigi a minha vida. E olha, o assunto, escute o que eu vou dizer. O assunto que você não entrega para Deus é o assunto que nunca se resolve na sua vida. Pode parar para pensar. Ele não se resolve. Você fica dando loop, fica em looping. Tem um problema na alimentação? Você não entrega para Deus? Você vai ter problema na alimentação enquanto você realmente não entregar para Deus. Teu problema é a solidão, você não consegue deixar Deus colocar alguém na sua vida. O inimigo vai entrar no ponto que você não entrega. Ele vai ficar ali no ponto que você não deixa Deus dirigir. E alguns demoram anos para entender isso. É o ponto. Eu queria me casar com 20 anos, demorei 14, porque tinha que ser do jeito que eu queria. E o inimigo, eu tenho as minhas provações e lutas da vida foram nessa área, todas praticamente. Porque era a área que eu insistia. Ocupava o primeiro lugar no meu coração. Tudo bem, eu tinha até razões para ter esse problema, mas não quer dizer que é justificável. Quem é criado sozinho, sem ninguém, solidão absurda que eu tinha, claro, ter alguém era importante. Não tive pai, mãe, trabalhava fora. Os irmãos, como eu disse, se casaram logo. Claro, para mim ter alguém era tudo. Mas era um tudo que passou do ponto. E a minha vida não se desenvolvia por isso. Vou fazer uma pergunta para você. O que é que te falta? O que é que está faltando? Que aspecto da vida você não consegue entregar para Deus? Você não precisa me dizer, pensa, qual é o teu ponto? Por que você não está se santificando, andando com Deus como você deveria? Se você ainda não é, por exemplo, batizado, não fez uma aliança com Deus através do batismo, por que não? Não quer estudar a Bíblia, não quer abrir mão de alguma coisa que você entende que não pode viver sem? O que está faltando para aquele que ainda não deu um passo na direção de Deus? Pastor, mas eu já sou batizado, já sou membro da igreja, já estou aqui há tantos anos. Mas alguma coisa te falta ou não? Você entende que em todas as áreas da vida você consegue dizer para Deus, Senhor, estou colocando diante do Senhor isso. Pastor, eu não consigo. O que é colocar alguma coisa nas mãos de Deus? Não é só dizer, Senhor, estou aqui entregando nas tuas mãos isso. É bonito essa frase, não é? É bonito. Senhor, tenho dificuldades com a bebida, estou entregando para o Senhor o meu vício da bebida, em nome de Jesus. Aí a gente pergunta, você entregou para Deus? Claro, entreguei. Queridos, entrega não está ligado a um evento, a um pedido, está ligado a um processo. E conhecereis a verdade, experimentareis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer a Deus é processo. E esse conhecer de João, do apóstolo João, no quarto evangelho, no grego, esse termo conhecer não é conhecer teoricamente, era conhecer experimentalmente. Então quando João diz, Edmilson, e conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar, é um conhecimento de andar com Deus, de vivenciar, de permanecer nele, porque no processo de conhecer, de experimentar, eu vou sendo liberto, e você vai dizer, vai sendo liberto do quê? Todo mundo vai responder o quê? Do pecado. De novo, a gente está olhando para uma direção. Sabe o que a gente precisa ser liberto? Sabe o que nós precisamos ser libertos? João, sabe o que nós precisamos ser libertos? Do nosso eu, de nós mesmos. Nós somos o nosso pior inimigo. Quando eu tenho um conhecimento experimental de Deus, Ele me liberta de mim mesmo, do meu eu, que quer tomar o controle da vida. Vou terminar dizendo uma coisa.
Quando Deus não é o centro da vida. Quando Deus não é o centro da vida. Quando Deus não é o primeiro. Você é o primeiro. A gente até fala assim, como eu disse, o dinheiro estava em primeiro lugar no coração do jovem rico. Mas no fundo, quem estava em primeiro? Era ele. E ele, ao estar em primeiro, colocou o dinheiro no nível de importância que o dinheiro se tornou para ele. Porque ele era o centro. E notem, quando alguém é o centro da própria vida, há uma insatisfação constante. Então a mulher tem que fazer tudo do jeito que ele quer, porque ele está insatisfeito. O marido tem que fazer tudo como ela quer. Ela é o centro. Comida está quente demais, está fria demais, está salgada demais, está demorando. De novo a mesma comida. Nunca está bom. Está insatisfeito, é o centro. Está no trabalho, nunca está bom. Está tudo ruim. O mundo é ruim, os vizinhos são ruins, o pastor é ruim, os membros são ruins. Está tudo errado no mundo. Eu sou o centro. Todo mundo tem que mudar, menos eu, porque eu sou o padrão de certo. Eu sou o centro. Entendem isso? Olha o cristianismo resumido, queridos. Ou Deus é o primeiro, ou você é o primeiro. Quando Deus é o primeiro, eu já disse como a vida vai ser. Quando você é o primeiro, eu já disse como a vida vai ser. Estou tentando ir nessa semana, pegar assuntos e esmiuçar, ir mais fundo com vocês, mais fundo, para que a gente comece a ter um cristianismo maduro, um cristianismo inteligente, um cristianismo com uma teologia que tenha o foco correto, na direção que deve estar. Faz muitos anos que o cristianismo, as pessoas das religiões em geral, criaram conceitos, e a gente entrou nesse caminho. Eliana, a gente entrou nesse caminho, do pode e não pode. O primeiro para mim é o dinheiro, o primeiro para mim é o cigarro. Queridos, é muito simples. Volto a dizer, Deus me criou para me relacionar com Ele, permanecer nele. Se eu não faço isso, eu tomo o controle da vida. E quando eu tomar o controle da minha vida, cada um vai fazer qualquer coisa. E qualquer coisa é o de menos. O problema é que você passou a ser o primeiro, e não Deus. Eu estou falando isso e para mim isso está muito simples. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu estou tentando falar de vários jeitos. Estou sendo claro. Vocês estão percebendo que a gente está tentando nessa semana sair da superficialidade, das respostas, os chavões, aquelas respostas que a gente já está acostumado a dar, mas a gente não para pensar, a gente não dá passos a mais. E uma coisa que eu tenho aprendido com Deus, estou dividindo com vocês, é estudar a Bíblia e conversar com Deus sobre o que eu estou lendo. Isso é meditação cristã. Eu leio e falo, Senhor, por que o jovem rico? Qual era o problema do jovem rico, Senhor? A riqueza. Todo mundo fala, é a riqueza. Ele põe a riqueza na frente de Deus. Ponto. A gente para aqui. Mas por que ele fazia isso? Por que isso chegou a acontecer? Por que isso acontece com o ser humano? Por que isso acontece comigo? A gente para. Isso é pecado, isso não é pecado. O Zaqueu, o Nicodemos, a gente sabe as histórias. Parece que a gente sabe tudo. E quando eu abro a Bíblia para pregar algumas histórias conhecidas, eu penso, todo mundo vai dizer assim, de novo, esse assunto? Mas é assim que você tem ouvido? Eu não estou me vangloriando. É assim que você tem ouvido essas histórias? Eu tenho certeza, em nome de Jesus, que não. Queridos, são 40 anos que eu choro, que eu peço, que eu estudo, que eu medito. Tenho muito que crescer, muito que aprender, mas eu não consigo me contentar com a mesmice, com as respostas prontas, com esse cristianismo que a gente não sai do lugar, a gente prega, a gente fala, a gente aconselha, e está sempre igual, nada muda. Nada muda porque a gente pensa que já sabe.
E não percebe que a gente pode avançar muito. Estou falando isso com carinho. Estou falando isso porque a minha vida, eu me dediquei, eu dediquei minha vida e continuo dedicando a minha vida para Deus, mas não é por mim, no sentido só por mim. Eu podia não ter feito essa semana aqui. Eu não sou obrigado a fazer essa semana. Eu podia ter dito, Eliana, convida alguém. Eu não estou preocupado em ser exaltado, não é essa a questão. É que se Deus me deu algo que eu entendi, que faz a diferença, eu quero tentar compartilhar. Eu quero tentar dividir. Porque eu sei de onde eu vim. Tinha que ter dado tudo errado comigo. Mas deu certo, está dando certo em nome de Jesus, por Deus. Queridos, há 2 anos atrás eu batizei a minha mãe. Sabe o que é isso? A minha velhinha vai fazer 90 anos. Foi eu que dei estudo bíblico para minha mulher. É um privilégio. Mas não adianta eu ficar aqui fazendo sermões, e irmãos, mudam de vida. E eu não disser para vocês o caminho, não esmiuçar os detalhes. Eu fico lendo, meditando, Senhor, me dá mais, eu quero mais fundo, não estou entendendo, me ajuda a ampliar isso, por que reajo assim? E eu sou meu laboratório, eu avalio as minhas reações, como eu sou. Ah, pastor, você pode ser de um jeito ou de outro. Eu avalio aquilo que tem a ver com o ser humano, não com... Tem peculiaridades que tem a ver com João Paulo, mas eu falo, esse assunto tem a ver com João Paulo ou com o ser humano? Com o ser humano. Entendem isso? Eu queria orar para a gente ir. O tempo passa e a gente tem que parar. Mas em nome de Jesus, se aprofunde. Queridos, minha vida inteira, eu estou nesse caminho. Aproveite. Falei para Eliana, cada um tem os seus dons, não é? Eu conheço bem já a maioria, e eu sei qual é o ponto forte da Eliana, o ponto forte do Edmilson, o Ednelson vindo com a Sabrina, qual o coração que eles têm, eu já sei. E eu não olho só para oferecer, eu também penso que eu posso receber. Quantas pessoas aqui nem sabem que já me ajudaram tanto? Quantas vezes chego aqui para pregar provado, pressionado pelo inimigo? Já aconteceu isso com a Eliana, por exemplo. Um dia ela falou, pastor, vem aqui, vamos orar. E eu sei que o senhor está assim, dá para ver, eu te conheço. Vamos orar agora antes de você subir. Eliana, louvado seja Deus, um dia Deus te usou para isso. A gente tem que entender, né, Edmilson? Quantas vezes a gente conversou já, né, João, e outros que estão aqui. Trocamos ideias, né, Jordão? Pega o Jordão, o jeito do Jordão, carinhoso, humilde, bondoso. A gente olha para o Jordão, ele não precisa abrir a boca para pregar para a gente. O jeito dele, entendem isso? A senhora, lá na recepção, o olhar carinhoso, quando a gente chega, os amigos que estão aqui. A gente tem que aproveitar o que o outro tem de bom, porque defeitos todos temos. A gente fica focado nos defeitos. João, a vontade de fazer a vontade de Deus com a esposa. Trabalhou o dia todo lá. Estava cansado, a vontade é ficar, vamos ficar aqui mesmo, esticar a perna, ver televisão. Não, vamos lá no culto. Está pregando para mim. Não é assim nas quartas-feiras? O senhor sempre levanta para fazer perguntas. Pastor, posso perguntar de novo? Que gostoso, alguém interessado. Está pregando para mim. Não é, Edmilson? Você jovem, Edmilson Júnior, está aqui na igreja, podia estar fazendo qualquer coisa. Está aqui pregando para mim. E eu procuro dividir aquilo que Deus me deu para ajudar você. Né, Regina? Missionária, querida, abre a casa, o marido, trabalha o dia todo. Eu fui lá onde ela trabalha com o marido. É um negócio gigante, sem fim, trabalho que não acaba mais.
Mas ela quer andar com Deus. Está aqui, ó. Deve estar cansada, imagino. Dia todo trabalhando. Na área financeira, ajudando o marido. Tem filho para cuidar, tem casa para cuidar. Está aqui. Não é isso? Está pregando para mim. A gente tem que pregar para o outro, o que o outro tem de melhor. Se quiser olhar para mim e achar defeito, você vai achar, eu tenho. Mas aproveita o que eu tenho de bom. Aproveita aquilo que Deus me deu. Não é assim? A gente tem esse vício de ficar olhando para o outro. O João tem um monte de qualidades, mas aquele aspecto dele, a gente começa bonito os discursos. Não, ele é fantástico, maravilhoso, mas... Esquece o mas, todo mundo tem mas. Não é, Eliana? Todo mundo tem mas, não é, Ednelson? Ronaldo tranquilo, sempre calmo para falar. Bom, o Ronaldo deve ter defeitos, imagino. Mas eu vou olhar para o Ronaldo os pontos positivos. E cada um de vocês. Que Deus abençoe. Amanhã tem mais uma noite. Sábado a gente termina. Vamos ter batismos. Essa noite, ao voltarmos para casa, recomece com Deus de novo. Recomece de novo. Parece redundância, mas é que a gente tem que, às vezes, recomeçar mais de uma vez. E Deus vai continuar com a gente. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa noite. O Senhor é um Deus extraordinário. O Senhor revela coisas para nós que não teria como a gente entender se o Senhor não as revelasse. Valorizamos demais, porque o Senhor nos dá condições de te conhecermos melhor, de nos conhecermos melhor, e de entendermos os seus propósitos para nós, pautado em primeiro lugar em andarmos com o Senhor. É isso que a gente quer, Pai, ficar perto do Senhor, amar o Senhor mais do que a nós mesmos, centralizar nossa vida nesse tempo todo dia de ficar contigo, estudando, meditando, orando, sendo usado pelo Senhor. Pai, aqui está a igreja do Belém. Quero entregá-los nas tuas mãos. E a mim também. Para que juntos possamos ser melhores do que temos sido. Fazermos melhor e mais do que temos feito. Mais uma vez, leva a gente para casa. Amanhã teremos a última noite. Sábado teremos batismos. Que muitas pessoas possam tomar essa decisão. Muitos que ainda não se batizaram possam fazer aliança com o Senhor através do batismo, para então prosseguirem na caminhada cristã de uma maneira mais profunda. Obrigado por tudo, continua conosco, no nome de Jesus, amém.